Graça e paz, queridos irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem realizado no nosso meio, na nossa vida, e por tudo que Ele ainda irá fazer. Pai, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez esta noite. Te agradecemos porque Tu tens sido um Deus tão grandioso para conosco, ao mesmo tempo tão misericordioso, e tem nos feito experimentar da Tua infinita graça. Por isso nós, neste momento, queremos mais uma vez reafirmar ao Senhor que a nossa mente ela é Tua, que o nosso coração ele é Teu, que a nossa vida pertence ao Senhor, e a nossa alegria é estar na Tua presença. Por isso esta noite, Deus, nós viemos aqui para render-lhe louvores, adoração e exaltação tão somente ao Teu nome. Recebe o nosso louvor, que chegue às Tuas narinas como aroma suave, ó Deus. Recebe também as nossas dedicações de dízimos e ofertas. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar cada mão, ó Deus, que tem devolvido ao Senhor aquilo que Te pertence, ó Deus. Que o Senhor os faça prosperar e que todas as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um desses. Assim como, Deus, Te pedimos que o Senhor possa trazer o entendimento para aqueles que ainda não compreenderam a Tua palavra, e eles possam participar também deste privilégio de obedecer a Tua palavra. Direciona aqueles que irão, ó Deus, cuidar desta área na Tua casa de oração, que tudo possa ser utilizado para o avanço do Teu reino aqui na terra. Ser agora com a Tua palavra que será ministrada. Traz a lembrança da Tua filha tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração, e que esta noite ela seja mais uma vez instrumento do Senhor para ministrar a Tua palavra para as nossas vidas. Que a nossa mente e o nosso coração possa estar tão somente cativo ao Senhor nesta hora. Te pedimos que o Senhor repreenda todo ladrão roubador da Tua palavra, e a Tua palavra, tão somente a Tua palavra esta noite, tenha, ó Deus, autoridade sobre as nossas vidas, e nós possamos sair daqui para praticá-las para a glória do Teu nome. Te pedimos essas coisas, pedindo também ao Senhor perdão dos nossos pecados. Te oramos nesta hora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. Quero convidar a nossa irmã Flávia, que irá trazer aquilo que Deus já ministrou ao seu coração para as nossas vidas nesta hora. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É um prazer estarmos na casa do Senhor, celebrando e bendizendo o Seu nome. Como diz o salmista, como é bom estar na casa do Pai. Amém? Nós estamos essa semana com as nossas ministrações, falando um pouco de algo que nós como cristãos precisamos deixar vivos em nossa memória, em nosso coração, que é o tema confiança na palavra profética. Nos dias do povo de Israel, aquele tempo, o povo ele tinha, e Deus sempre estava levantando um profeta, um líder, alguém que estivesse na direção do seu povo.
Hoje não é diferente, nós temos os líderes espirituais. Mas a maior palavra profética que nós temos está onde? Em sua palavra. E precisamos, irmãos, a cada dia estarmos com esta confiança pautada naquilo que o Senhor, Ele tem para cada um de nós. O texto básico da nossa divisa, do nosso subtema desta semana, diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele foi e fez conforme Elias, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família. Irmãos, estamos vivendo dias, e tem sido dias difíceis. Tem sido dias em que precisamos estar cada dia pautado com a nossa confiança e a nossa fé estabelecida em Deus. Lembramos que no mês anterior nós tivemos também vários subtemas que nos levou, a pensar e a meditar um pouco em como a nossa colheita ela é vitoriosa e o que precisamos para ter uma colheita vitoriosa. E eu me lembro que uma das palavras das mensagens mais pregadas aqui foi sobre estabelecer essa fé em Deus. Estabelecer fé é a mesma coisa que nós dizermos que é confiar no Senhor e confiar em sua palavra. Se confiamos em Deus plenamente, mesmo que pedras venham em nosso caminho, mesmo que dificuldades apareçam, elas serão como grãos de areia, porque maior é o que está conosco. Amém? E a Bíblia ela nos traz textos muito ricos em que nós precisamos estar pautando a nossa confiança no Senhor. Um dos textos é o de 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 12. Eu gostaria de pedir à amada igreja que pudesse abrir. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 12. E esse texto de Timóteo, o apóstolo Paulo, ao apóstolo Timóteo, ele diz, ao seu filho Timóteo, ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Isso diz Paulo, ele que estava preso, mas ele diz: mas nada me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Que dia, irmãos? O dia do Senhor. O dia da vinda do Senhor. Como servos de Deus, nós sabemos que a nossa vida, a nossa caminhada cristã, não será uma vida de estarmos vivendo só bonanças, estarmos vivendo uma vida de tranquilidade. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci, vocês também vencerão. Essa é uma das maiores palavras proféticas do Senhor para nós. Que precisamos entender que mesmo que viemos a passar por lutas e dificuldades, como o apóstolo Paulo aqui ele diz: eu estou sofrendo essas coisas. E o apóstolo Paulo já tinha sofrido muitas coisas e ainda estava sofrendo coisas na prisão. Mas ele diz: não me envergonho. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem está a minha confiança. E eu sei que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até o dia da sua vida. Eu não sei o que é que os irmãos que aqui estão nessa noite têm enfrentado, ou estão passando, ou estão vivenciando. Mas o que eu quero dizer através dessa palavra é que você, assim como o apóstolo Paulo, não se envergonhe nem do Evangelho,
nem das aflições de Cristo, mas esteja certo, bem certo, de tudo aquilo que o Senhor prometeu a você. E que Ele será poderoso para te guardar, para te manter firme até o dia da sua volta. Uma outra palavra que nós temos, que nos traz essa confiança, e que foi trabalhada aqui pelo pastor Naldo, no domingo pela manhã, o texto de Romanos 8:31, quem, pois, nos separará do amor de Deus? Não, nem a espada, nem a perseguição, nem a nudez, nem nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar de quem? Do amor de Deus. Porque nós temos a certeza de que, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Nós servimos a um Deus grande e todo-poderoso. E não há nada que o Senhor não possa intervir ao nosso favor. Mas falando sobre palavra profética, o texto básico traz aqui o relato da história de uma mulher. E essa mulher é aquela viúva. O pastor Pereira trouxe essa mensagem, uma mensagem muito forte que falou aos nossos corações. Mas assim que eu recebi a incumbência de pregar, eu disse, Deus me abençoe. E que depois ficou assim, os temas vão vir. E aí eu estava na esperança de vir os temas e de vir as divisas, e não aguardo. E quando veio o tema, e essa semana eu fazendo assim a alteração necessária, o Espírito Santo de Deus estava colocando no meu coração, eu estava meditando muito no texto do profeta Abacuque, que traz uma grande história. Só que aí nesse meditar, aí Deus traz uma outra palavra que vem viva no meu coração. E que também traz o relato de uma mulher. E nesse relato dessa mulher, no seu encontro com um profeta. E que dessa vez era um discípulo do profeta Elias. Que está lá em 2 Reis, capítulo 4. E eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo as suas Bíblias do versículo 8. E nós vamos estar lendo o texto até o versículo 26. 2 Reis 4, do 8 ao 26. E com as duas palavras no meu coração, eu estava pedindo ao Senhor que me confirmasse qual a palavra. Engraçado que eu tive que resolver um problema hoje, conversando com alguém. E no momento que eu cheguei e perguntei à pessoa, ela disse, como é que você está? Vai tudo bem? Eu digo, olha, ao Senhor confirmando a palavra de hoje. O que ela me falou é aquilo que eu estava estudando e sabia sobre o relato, da história da mulher sunamita. Diz assim o texto: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora tem nos tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Então ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços.
Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, ela deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Queridos, o texto que nós estamos lendo, eu quis ler detalhadamente esse texto, porque esse texto aqui nos conta a história de uma mulher. E esse texto aqui ele nos traz alguns ensinamentos e que nós queremos nessa noite meditar sobre esses ensinamentos que a história dessa mulher nos traz. Os irmãos observam aqui que no texto do versículo 8, a Bíblia fala que é uma mulher rica, uma mulher abastada, uma mulher que não tinha nenhum tipo de necessidade. A Bíblia não relata que por ela não ter filhos, ela tinha necessidade de ter filhos. A Bíblia nos trata o relato de uma mulher que aparentemente era uma mulher feliz, uma mulher que tinha tudo e não tinha com o que se preocupar. Mas nesse texto, um dos primeiros ensinamentos que nós percebemos é que essa mulher observadora, ela sempre percebia a passagem do homem de Deus naquela cidade. E quando ela percebe o homem de Deus, uma das coisas que a gente percebe nesta mulher é que ela tem um discernimento. Primeiro, discernimento em reconhecer o homem que por ali passava. Não era qualquer homem, era um profeta do Senhor, um homem santo. E o que vem ao coração dessa mulher, tão logo ela percebe isso, ela tem o desejo e a disposição de servir a este homem. Um dos primeiros pontos que essa história nos mostra é uma mulher que não tinha necessidades, uma mulher aparentemente abençoada, mas no seu coração, quando ela identifica o homem que por ali, por sua casa, por sua rua, no seu bairro, passava constantemente, vi no coração dela o queimor de servir ao Senhor. De que forma? Sendo benevolente, exercendo de bondade e usando do seu lar um lugar onde ela pudesse servir aquele homem em todos os períodos que por ali ele passasse. E ela começa a exercer ali a hospitalidade. Vocês percebem que no versículo 8 diz que ela insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Só que não bastou uma refeição. A presença do homem de Deus na casa daquela mulher, de certa forma, trouxe para ela algum impacto. E ela não queria perder aquela presença no seio
Da sua família. E agora aquela mulher, ela passa a receber o profeta todas as vezes que por ali ele passasse. E ela sempre o servia. Ali ela sempre o atendia. E ela servia não só ao profeta, mas também ao seu servo. Mas percebam que no versículo 9, ela chega para o seu marido e ela diz: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Primeiro ela recebe, primeiro ela tem a disponibilidade de servir. Depois que ela começa a servir, que ali ela conhece, que começa possivelmente a ter intimidade, porque toda vez que você recebe alguém na sua casa para a refeição, você tem a oportunidade de quê? De conhecer melhor, de conversar com a pessoa melhor, e aí ela identifica nele: olha, ele é um homem de Deus, um santo homem de Deus. E agora, irmãos, ela tem a sabedoria. Qual a sabedoria dessa mulher? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua... E ela disse: eu vou conversar com o meu marido e eu vou pedir a ele para que ele me permita que ele construa um quarto. Eu não vou só oferecer a refeição para esse homem, não. Eu quero que a minha casa seja o local em que eu possa recebê-lo todas as vezes que ele tiver necessidade de estar aqui. Mas, irmãos, como é que ela faz isso? Ela chega ao seu esposo e identifica Eliseu, o profeta. Este é santo homem de Deus. Ela chama a atenção para o seu esposo sobre a quem Eliseu era, a quem Eliseu servia e como eles poderiam servi-lo agora com mais intensidade. E ela diz a ele: construa um quarto, vamos fazer um quarto no nosso terraço, vamos colocar lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. E quando ele vier para esses lados, nossa casa será o local em que ele vai se estabelecer. E aqui a gente percebe o quanto a gente precisa, irmãos, estar sendo direcionado por Deus e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. E uma das coisas que a gente percebe nesse texto é que ela não só identifica ele como santo homem de Deus, mas aquela mulher identificou em Eliseu a autoridade espiritual. Nos dias atuais, irmãos, precisamos ter discernimento do Senhor para identificar as autoridades espirituais que Deus constitui sobre as nossas vidas. E como igreja local, nós estamos, membros da Igreja Batista Fonte da Vida, nós estamos passando por um momento, nós estamos arrumando, os nossos ministérios, arrumando o andamento da casa, para que continuemos a caminhar como igreja, e entendemos que o Senhor colocou sobre nós hoje uma autoridade espiritual, que é o pastor Erinaldo, e precisamos estar como aquela mulher, com a disposição de servir, com a disposição de entender a direção que o Senhor tem nos dado para este novo tempo, para esta nova etapa em que nós estamos vivendo. E aí nós percebemos, no versículo 3, quando o profeta, aqui o versículo 11, ele passa a estar ali, sendo acolhido por aquela mulher, e ele passa a ser atendido por ela, mas ele começa a ficar incomodado e querendo buscar informações de que maneira ele podia agora retribuir aquilo que havia sido favorecido. E aí ele pergunta ao seu servo, manda chamar aquela mulher. E aí no versículo 13, ele diz: pergunte a ela o que ela precisa, chame ela. E aí pergunta: o que é que podemos fazer pela senhora? O que é que eu
Tem algum favor que eu posso pedir ao rei, ao comandante? Mas qual é a resposta da mulher? Eu estou bem. E nesse momento em que a mulher responde, eu estou bem, irmãos, ela não estava passando por nenhuma dificuldade mesmo, não. Na sua casa ela tinha um homem de Deus, ela tinha uma autoridade constituída, ela era uma mulher rica, uma mulher abastada. Não, a Bíblia não fala que havia sobre essa mulher nenhum tipo de necessidade. E eu creio que por ela estar recebendo aquele homem em sua casa, agora ela estava ainda mais com a sua vida regulada diante do Senhor. Eu estou bem. Estou bem vivendo aqui no meio do meu povo. Eu estou bem tendo o profeta aqui na minha casa, quando necessário. Eu estou bem. O que é que havia sobre aquela mulher, irmãos? Contentamento. Aquela mulher era uma mulher contente, uma mulher que tinha uma virtude cristã aprovada. Era a mulher que era contente com o que tinha. Nós estamos vivendo uns dias hoje em que as pessoas elas não estão contentes com o que têm. As pessoas pedem emprego, Deus dá o emprego, as pessoas começam a trabalhar e depois esse emprego não presta mais para mim, já não me serve mais. Eu estou aqui, se o Senhor mandar outro para mim, e pede a você, se você puder arrumar uma coisa aí para mim, porque o que tenho aqui já não presta mais. Você pede um esposo ao Senhor, o Senhor lhe dá o esposo. Com 1, 2 anos, você começa a reclamar do esposo. Você pede um filho, o Senhor dá um filho e você começa a reclamar do filho. Hoje estamos vivendo com pessoas que o tempo todo vivem o quê? Murmurando daquilo que recebem do Senhor. E não sabem se contentar com aquilo que Deus dá. E a gente talvez a gente não medita naqueles que muitas vezes queriam trabalhar e não podem. Queriam ter filhos e não podem. Querem ter saúde e não podem. Querem estudar e não podem. Mas você, Deus, está dando todas as coisas e estamos o tempo todo só reclamando. E às vezes as pessoas chegam para a gente, quando a gente chega num trabalho, num ambiente na igreja, e aí, tá tudo bem com você? E nada, irmã. Estou aqui, estou doente. Aí você começa a relatar pequenas coisas que não tem validade nenhuma. É só para você falar com quem? Com Deus. Você precisa passar para outra pessoa? Ela precisa saber? Basta você dizer, está tudo bem, o Senhor está me mantendo de pé, o Senhor me deu vida, eu acordei, eu estou respirando, o Senhor me deu o pão de cada dia, eu consegui me alimentar hoje, eu estou bem, porque o Senhor está comigo. Mas a gente não sabe viver contentes. E aquela mulher está aqui nos ensinando o contentamento. Aí a gente vai ver que no decorrer, mesmo Eliseu tendo ouvido essa palavra, ele continua pesquisando o que é que aquela mulher, o que é que ela não tinha. Ela tinha marido, ela era feliz, ela tinha uma casa, ela era feliz, ela tinha trabalho, ela tinha riquezas. E aí, tem alguma coisa que falta a ela? E aí Geazi disse, tem. Está faltando um filho a ela. O esposo dela já é velho, mas ela não tem filhos. E aí o profeta mais uma vez vai até a mulher, chama a mulher novamente. E aí diz a mulher, olha, daqui a 1 ano você terá um filho nos braços. Mas, irmãos, quando a gente chega para essa pergunta, ela diz assim, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Que a gente pode perceber até que aquela mulher naquele momento, será que ela titubeou, perdeu a fé, deixou de confiar? Aqui, irmãos, o que eu posso olhar, quando você olha para o contentamento dela, é como se ela dissesse, olha, eu não preciso de filhos. É como se ela dissesse para ele, olha, eu não estou precisando, você está mentindo para mim, eu não estou precisando disso. Não minta para mim. Mas a Bíblia diz que a palavra profética, a autoridade do homem constituído por Deus,
E Deus, Ele queria abençoar aquela mulher. Deus queria nos ensinar algo através dela, irmãos. Porque essa história não está aqui à toa. Ela está aqui com um propósito. E quando o profeta diz àquela mulher e que ela responde, a Bíblia diz que no ano seguinte, no tempo determinado, aquela mulher teve filhos. Por quê? Lembra que eu falei? Havia em Eliseu autoridade. E aquilo que ele dizia da parte de Deus se cumpria. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Deus ele quer nos abençoar, mesmo que nós não queiramos receber a bênção, ou não passemos pelos nossos pensamentos, estar recebendo aquilo. Quantas vezes tem algo que você nem pensa em receber e do nada você recebe de presente? E você disse, eu nem esperava por isso. A gente diz assim, eu nem queria, mas Deus queria te dar. E isso acontece com a sunamita. Deus queria dar a ela filhos. E, irmãos, quando aquela mulher recebe o filho no tempo determinado pelo profeta, a palavra diz que o menino cresce. E determinado dia esse menino vai ao encontro do pai. E do nada, de repente, aquela criança começa a sentir dores em sua cabeça. O pai chega, manda os servos levarem a mãe. E o menino, a Bíblia fala que ele fica sentado no colo da mãe, possivelmente sentindo dor, até o meio-dia, até que chega a morrer. Mas qual é a posição que essa mulher vai nos ensinar agora, irmãos? Se essa mulher já nos ensinou, sendo uma serva abnegada, tendo uma disposição de servir, usando de sabedoria, sendo uma mulher contente em tudo, agora ela nos ensina a confiar no Senhor, confiar em Deus. E o que é que essa mulher faz? Ela chega, leva o menino para o seu quarto, para o quarto dele? Não. Ela leva o menino para o quarto do profeta. E lá ela coloca o menino na cama do profeta. E ela fecha a porta, chama o marido. Ela fala alguma coisa para o marido? Ele não sabia nada. Ele não precisava saber. É como se ela dissesse, olha, o que eu tenho, esse problema não é meu. Eu não busquei, eu não pedi, mas eu sei quem pode resolver o problema. E ela não conta nada ao marido. Não passa naquele momento para a mulher nenhum tipo de desespero. Para quem é mãe aqui, quando a gente recebe a notícia dos filhos, o que é que bate logo, né, Vânia? O desespero. Pronto. Meu Deus. Não pode ter uma dor de cabeça, não pode ter uma febre, a gente fica logo desesperada. Mas aquela mulher, ela não ficou desesperada. Ela não transpareceu para o marido nenhum tipo de preocupação. Ele não imaginava o que estava acontecendo. Ela só faz chamar, pedir que chame os servos, pedir que prepare o jumento e diz, eu vou me encontrar com o homem de Deus. E vou voltar. Ele pergunta, por quê? Tem alguma coisa? Por que você quer falar com ele hoje? Mas ela não lhe diz nada. Não faz mal. E ela segue ao encontro do homem de Deus. E ela continua dizendo o que para o marido? Tudo vai bem. Está tudo bem. Mesmo que tudo esteja contrário na sua vida, a gente precisa continuar dizendo, está tudo bem. Sabe por quê? Há um Deus que guerreia as nossas causas. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, que Ele não nos desampara. Quando a gente lembra do Salmo 46, vai dizer que mesmo que haja maremotos, terremotos, tsunamis, nós precisamos o quê? Confiar no Senhor. Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
E aquela mulher, irmãos, ela segue ao encontro do profeta, entendendo que ia tudo bem. E ela vai recorrer à pessoa certa. E nesse momento a gente vê mais uma característica desta mulher aprovada, que é confiar no poder de Deus sem limites. Na adversidade, eu não vou me lamentar, mas eu vou o quê? Confiar. E eu vou buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Manda a gente murmurar? Não. Manda a gente lamentar? Não. Manda a gente o quê? Buscar ao Senhor. E foi o que ela fez. Ela foi ao encontro do Senhor, buscando o auxílio do Senhor. E aqui, irmãos, quando ela chega, o profeta vê logo a mulher. E aí manda o seu servo ir ao encontro dela. E quando Geazi chega perto dela, vai ao encontro dela e pergunta o que está acontecendo. Geazi chega, pergunta a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? E ela responde o quê? Vai tudo bem. O que eu tenho aqui, eu não vim falar com você. Eu vim falar com o homem de Deus. O que eu tenho para resolver, eu não quero contar a você. Eu quero contar ao homem de Deus. Você não precisa saber do meu infortúnio, porque está tudo bem. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Muitas vezes, quando nós passamos por lutas e dificuldades, nos momentos, o intuito que vem no nosso coração de imediato é o quê? Compartilhar os nossos problemas com todos que aparecem. Porém, a gente não tem o discernimento de saber se aquela pessoa que eu estou compartilhando meu problema, ela tem realmente a solução que pode me dar para me ajudar a sair do problema. Muitas vezes, quando eu compartilho as minhas necessidades, aquela pessoa não tem um discernimento espiritual para me dirigir ao Senhor, que pode resolver todas as coisas. E sabe o que ela faz? Ela me empurra mais ainda para o problema. Ela me machuca mais ainda. Ela não resolve as minhas dores e as minhas queixas. Sabe por quê? Porque não é o homem ou não é a mulher que Deus tem que pode ajudar você a direcionar a sua situação. E nós hoje entendemos que para nós que temos livre acesso ao Pai, nós temos livre acesso. Quando nós temos necessidade, nós vamos recorrer a quem? Ao Senhor, que tudo pode resolver. Mas se a sua dificuldade é grande, você precisa compartilhar com alguém, procure as pessoas certas. Procure aqueles que o Senhor colocou com autoridade sobre a sua vida. Porque Ele é que vai ter a capacidade de auxiliar, de lhe orientar, ajudar você a resolver a sua situação. E foi o que aquela mulher ela fez. Diante da sua adversidade, ela buscou auxílio no Senhor. Ela buscou auxílio do homem de Deus. E quando ela chega perto do homem de Deus, o que é que acontece aqui no versículo 27? Ela agarrou-se aos pés dele. E o servo, tentando tirar Geazi, aproxima para arrancar. Mas o homem de Deus disse: deixe, porque a sua alma está amargurada e o Senhor escondeu de mim. Tem momentos, irmãos, que a revelação sobre o que está acontecendo com a nossa vida, Deus dá a quem é de direito. E a pessoa, o líder espiritual, o pastor, o líder da sua igreja, a liderança, ele vai saber como ajudar. E aqui nós vemos nos versículos seguintes que a mulher chega e indaga ao profeta: por acaso eu pedi ao Senhor alguma coisa, pedi algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse. Mas o profeta o que? Cinge os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino.
Porém, a mãe do menino, ele disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Irmãos, esta palavra era a palavra que aquela mulher ela precisava ouvir. Esta palavra era a palavra de Deus. E aqui essa palavra é a palavra que Deus tem para as nossas vidas. Palavra profética de Deus para a minha vida e para a sua. Tão certo vive o Senhor, como você vive, não o deixarei. É a palavra de Deus para nós. Não te deixarei, não te desampararei. O Senhor está conosco, Deus que nos dá vida. Ele está aqui nessa noite. E Ele está aqui para nos direcionar a viver essa vida de confiança no Senhor, entendendo de que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Talvez aquele momento foi o momento daquela mulher aprender que quem dá é Deus, quem tira é Deus, e quem pode trazer a vida é Deus. Só Deus tem esse poder, irmãos. E quantas vezes Deus nos tem nos ensinado diversas coisas, muitas coisas. Mas o Senhor, Ele tem nesses dias nos chamado a viver uma vida de intimidade com Ele, entendendo que é Ele que tem o controle das nossas vidas, Ele que tem o controle das nossas famílias, e aquilo que Deus estabelece sobre nós, cumpre-se segundo a sua palavra. E nós só precisamos descansar nele. E aqui eu quero, encerrando, só lembrar, nesse momento aqui a gente vê uma mulher com bens, uma mulher com disposição, uma mulher contente, uma mulher que não tinha do que reclamar. Mas como essa mulher recebe esse bem do Senhor, essa bênção do Senhor, parece que ela já se questionava de que algo pudesse acontecer. Ela disse: você está mentindo, eu pedi alguma coisa, você está mentindo, é por isso que eu lhe perguntei. Mas o Senhor, Ele vem para ensinar a ela de que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela continua viva, irmãos, por todos os séculos. Ela continua viva diante daquilo que você profetiza, que você fala para alguém. Mas ela continua viva também mediante aquilo que eu leio e tomo posse para a minha vida. E ela nos ensina que precisamos estar com disposição de servir ao Senhor, buscar do Senhor discernimento e sabedoria, sermos contentes em tudo, como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem foi Paulo? Um homem que passou por tantas lutas, tantas dificuldades. Mas pouco a gente vê Paulo murmurar. A gente vê mais Paulo que celebrar os feitos do Senhor, nos convidar a estar com em nossos lábios sempre o que? Hinos, palavras, salmos, cânticos de ações de graças. O apóstolo Paulo várias vezes em sua carta nos orienta a isso. E ele encerra dizendo: eu posso todas as coisas no Senhor, porque Ele me fortalece. Eu sei viver e passar por cada situação, mas em nada eu tenho do que reclamar, porque a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor nos basta, irmãos. A graça do Senhor nos aperfeiçoa. E essa mulher, ela segue com essa palavra profética. E aqui nós percebemos que quando o profeta chega na casa e ele vai ao encontro do menino, e ele entra, fecha a porta, ora ao Senhor e se coloca sobre o menino. E ali ele passa do seu fôlego para o menino. E os olhos dele estão ali sobre. E se estende. E ele aquece o corpo daquela criança, trazendo sobre ele a vida. Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei.
a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que precisamos, irmãos, estar tomando posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que estejamos a todo tempo à disposição de buscar ao Senhor, de confiar no Senhor e de estabelecer a nossa fé no Senhor. Por mais que você fique entristecido, por mais que você fique angustiado. E aí eu me lembro do profeta Abacuque, quando ele recebe toda a sentença que vinha sobre o povo de Israel. Ele chegou diante do Senhor e ele orou, ele reclamou: Deus, por que esse povo? Por que o Senhor vai fazer isso? Mas quando o Senhor vem e o Senhor conversa com Abacuque, e o Senhor expõe a Abacuque a sua vontade soberana, Abacuque disse: ó Pai, eu confio em Ti, eu descanso em Ti. E eu digo ao Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento na vide, ainda que falte animais nos campos, eu me alegrarei A disposição que houve no coração de Abacuque foi a mesma disposição dessa mulher, que mesmo mediante essas dificuldades, vai tudo bem. Eu estou angustiado, mas vai tudo bem. Porque eu sei em quem eu confio, eu sei a Deus a que sirvo. Eu não estou aceitando as situações, mas vai tudo bem. Eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é a minha alegria. Nós não podemos em momento nenhum, irmãos, deixar de estabelecer essa nossa aliança com o Senhor. E entender que o Deus de aliança, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo o sempre. Aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida e a sua vida, por mais que nos traga dor, por mais que nos traga sofrimento, por mais que nós não aceitemos naquele momento, mas precisamos confiar e descansar e entender que o Senhor está fazendo o melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Pastor Nerinaldo. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Eu tenho certeza que Deus, Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio a partir da nossa vida. E você vai experimentar da bondade de Deus na sua caminhada para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Essa mulher creu, essa mulher desenvolveu um sentimento de disposição de crer na palavra do Senhor através do profeta. E ainda que no caminhar aparecesse diversidade, ela continuou crendo no Deus do profeta. E é isso que nós devemos fazer na nossa caminhada. Continuar crendo no Deus que tem dirigido as nossas vidas, porque a resposta do Senhor chegará em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça. Pai, muito obrigado pela Tua palavra ministrada esta noite. Nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor, e reafirmamos a nossa confiança em Ti, ó Deus. E declaramos esta noite que nós iremos alimentar a disposição de confiar no Senhor e na Tua palavra, ainda que intempéries da vida apareçam diante de nós, nós iremos continuar confiando, porque nós sabemos que a resposta do Senhor, ela é boa, ela é perfeita para as nossas vidas, e ao seu tempo ela irá se manifestar, e o Teu nome será glorificado, porque a morte, nem a morte poderá nos paralisar, porque o Senhor tem promessa de vida eterna para todos nós. Portanto, Senhor, afasta de nós todo espírito de incredulidade, afasta de nós todo espírito de murmuração, afasta de nós, ó Deus, nós Te pedimos esta noite, e nos reverte, Senhor,
com um sentimento de confiança total na tua palavra. Ó Deus, que nós possamos em todo tempo confiar na tua palavra, ó Deus, e vivê-la para a glória do teu nome. Continua a dirigir, ó Deus, a tua filha, ó Deus, que ela possa cada vez mais, ó Deus, mergulhar na tua presença como tem feito, Senhor, até aqui, e que o Senhor a use para a edificação da tua igreja. Toma cada irmão, cada irmã, ó, cada pessoa que está, ó Deus, conectada na tua presença nesta hora, que nós possamos ser revestidos pelo teu poder, que nós possamos ser direcionados pela tua palavra, e que nós possamos testemunhar a tua palavra aonde quer que nós possamos estar, para a glória do teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho, nos livra de todo acidente, Senhor. Ó Deus, guarda aqueles que porventura, ó Deus, irão viajar, ó Deus, durante esses dias, os leva em paz e traz em paz, ó Pai. Ó Deus, ser conosco que estaremos aqui, Senhor, ó Deus, para continuar, ó Deus, na missão que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Ó Deus, que o teu amor continue dirigindo as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, é que a tua graça possa ser abundante na nossa caminhada, e as santas consolações do teu Espírito Santo, ó Deus, repouse sobre nós que estamos reunidos aqui, e sobre todo o arraial de Deus na face da terra. Nós te oramos agradecidos por tudo, de agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Com as orações silenciosas nós estamos despedidos nesta hora, em nome de Jesus.